Meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Segunda-feira, início da nossa semana, e nós estaremos terminando a nossa série hoje. E por que não terminamos no domingo? Porque o texto pediu mais e tínhamos a necessidade de expandir por causa do tamanho do capítulo. E eu não quero deixar nenhum versículo de fora da nossa leitura e da nossa devocional. Hoje faremos uma leitura maior, porque eu quero terminar hoje o capítulo e na terça-feira começarmos uma nova série. Entretanto, nós vamos tentar aqui compactar o final da declaração de Paulo, o final da despedida de Paulo dos irmãos da igreja de Éfeso. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 25 do capítulo 20 de Atos. Leremos. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a vontade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso vigiem. Lembre-se de que noite e dia, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltariam a vê-lo. Então o acompanharam até o navio. Amém. Irmãos, veja bem, Paulo está terminando o seu discurso para aquela igreja. E Paulo vai falar assim: agora eu sei que eu não mais verei a face de vocês. Eu não mais terei contato físico com vocês, igreja de Éfeso. Mas eu sei de uma coisa, que foi o sangue do Senhor Jesus que lavou os nossos pecados e que formou esta igreja. Não foi eu, foi Jesus. Então, uma coisa nós temos que aprender aqui com essa palavra de Paulo. A igreja não é do líder, a igreja é de Cristo. Quem conduz a igreja é Cristo, por meio do Espírito Santo. Portanto, ninguém pode se declarar dono da igreja a não ser Cristo Jesus. Ninguém. Existem muitos falsos profetas que se levantam e dizem A ou B, que se põem como donos. Eles não são. Eles não são donos da igreja. E quando eles se apresentarem diante do Senhor, o Senhor vai dizer para eles: eu não vos conheço. Entretanto, Paulo diz assim: olha, eu sei que quando eu partir vai aparecer lobos, e esses lobos estão ferozes querendo devorar ovelhas. E eles vão aparecer e vocês têm que ter cuidado. Vocês têm que perseverar na palavra de Deus para não caírem nas garras destes lobos. E ele diz mais ainda para os discípulos daquela igreja, para os presbíteros e pastores daquelas igrejas: alguns de vocês
vão se tornar estes lobos, querendo para si o aplauso que é de Cristo. Então aqui ele fala para uma liderança e diz: olha, alguns de vocês vão ensoberbecer, vão se tornar arrogantes e dono da palavra. Tomem cuidado com isso. É por isso que lá atrás Paulo diz: olha, eu estive com vocês em humildade e lágrimas, para que eles olhassem para o testemunho de Paulo e não tomassem para si um valor tal que não é deles. Paulo também diz: olha, eu não dou valor algum à minha vida desde que eu cumpra o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é testemunhar da graça de Jesus. Nem todo líder quer isso. Nem todo cristão quer isso. Muitos querem para si a luz, o brilho, o holofote. Mas Paulo está mostrando para nós: Cristo precisa ser apresentado e não você. Você não é dono, quem é dono é Cristo. E ele expõe isso para esses discípulos. E ele fala para eles: olha, tomem muito cuidado com isso. Não deixe este ego te inflar ao ponto de você achar que você é dono e que você, as ovelhas são suas. Não são. São de Cristo. E Paulo continua e diz para eles: olha, eu vou, não os verei mais, e eu sei que vou chegar lá e vai ter sofrimento, vai ter prisões. Mas eu deixei algo plantado aqui. As minhas mãos estão limpas, porque eu deixei algo plantado aqui. E eu sei que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, vai dar o crescimento. E eles ali oram, se abraçam, choram e se despedem de Paulo. E Paulo diz para eles, aliás, eles choram e lembram do que Paulo diz, que nunca mais veriam a face dele, e o abraçam e o beijam, e assim se despedem dele. Isso aqui é maravilhoso. Pense bem, um homem chegar o momento de falar assim: eu posso sair deste local cumprindo aquilo que foi me dado por Deus. E ele sai tão bem que a igreja chora pela saída dele. E ele não faz valor disso desde que o evangelho seja pregado. E até no último instante, ele está ali: olha, tome cuidado, não deixe isso acontecer. Ele está tendo preocupação com aquelas pessoas. Isso é evangelho. Isso é reino de Deus. Isso é o verdadeiro evangelho e o verdadeiro cristão. Nós podemos nos espelhar nisso. E devemos nos espelhar nisso como igreja. Em tudo aquilo que Paulo apresenta para nós. Humildade, sofrimento pelo próximo, não dando valor à sua vida, mas dando valor à obra de Cristo Jesus, testemunhando em todo o tempo, sendo amado, amando e se esforçando o máximo possível para atender à vontade do Senhor e cumprindo a carreira até o fim. Que eu e você consigamos cumprir a carreira até o fim, compelidos pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Oremos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este capítulo. Muito obrigado pela vida de Paulo. Muito obrigado por nós termos a oportunidade de ler este texto, de meditar neste texto, de estudar esse texto. Quão rico é a tua palavra, quão edificante é a tua palavra. Eu peço a bênção do Senhor sobre todos aqueles que estão ouvindo e vendo, e que o Senhor os abençoe, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, que Deus os abençoe e até amanhã com uma nova série, se for assim a vontade de Deus. Fiquem com Deus.